E agora, a palavra amiga do Bispo Amaro, ministrando o curso da fé. Muito bem, meus irmãos, agora eu quero abrir a palavra de Deus para trazer a segunda aula do curso da fé. Nós já demos a primeira aula explicando o que é a fé. E hoje iremos dar a segunda aula explicando para vocês o que é que produz a fé. Entendeu? Iremos abrir a palavra de Deus aqui no livro de Romanos, na verdade, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, e nós iremos ler o verso 17, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Vejamos o que é que diz a palavra de Deus. Diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém. Meus amados ouvintes, me deem a permissão de fazer essa leitura mais uma vez. Vocês sabem que a aula de hoje é sobre o tema: o que é que produz a fé? Então eu vou ler novamente o texto. Este diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Certamente, quando a gente fala sobre a fé, a gente se depara com pessoas que dizem assim: eu não tenho fé, eu não tenho essa fé, eu sei que preciso dessa fé, mas eu não a tenho. E essas mesmas pessoas dizem assim: eu gostaria de saber o que é que eu preciso fazer para ter essa fé. Então, todo mundo deseja ter essa fé, meus irmãos. A fé que põe você para frente, a fé que faz você andar, esquecer as coisas passadas e ter uma vida de abundância em Cristo Jesus. Todo mundo deseja ter essa fé. E a gente compreende que muitas pessoas que dizem que não a têm ou não a pratica, a gente entende que até certo ponto essas pessoas estão certas, porque as mesmas pessoas que afirmam não terem essa fé, também afirmam terem o desejo de terem essa fé. Vocês já sabem que a fé é a certeza de se conseguir algo que esteja dentro dos planos de Deus. E aqui no texto que eu li, só precisaríamos deste texto, mas são vários textos que nos indicam o que é que produz essa fé em nós. E esse texto diz assim, que a fé da qual estamos falando, ela vem pela pregação. Na verdade, esse texto responde muito mais do que a pergunta do nosso tema. O nosso tema é: o que é que produz a fé? Né? Esse texto responde mais do que a essa pergunta. É mais do que uma resposta a esta pergunta. Porque, se você notar, esse texto diz que quem deseja ter a fé que, como muitos falam, remove montanhas, a fé que faz a gente dar a volta por cima, essa fé só acontece na nossa vida quando nós damos ouvido ou ouvidos à pregação da palavra. Olha só, a fé vem pela pregação, e a pregação vem
pela palavra de Cristo. Note que o caminho da vitória dessa fé, o caminho para se obter essa fé sobrenatural, positiva em Cristo, só existe um caminho, que é você dar ouvidos à pregação da palavra. Por quê? Porque se você tiver uma Bíblia aí em sua casa, a Bíblia Sagrada, a Bíblia que o Bispo Amaro tem, a Bíblia que o Bispo Amaro usa para pregar, se essa Bíblia estiver aí em sua casa, na sua estante, aberta em qualquer salmo, em qualquer texto, ela pouco proveito terá para você, se ela ficar apenas aí na sua estante. Está entendendo? Você a terá em sua casa pouquíssimos proveitos, ou pouquíssimo proveito, você terá com essa Bíblia aí em sua casa, apenas na sua estante. Agora, a partir do momento que você começa a ler esta palavra, você começa tendo um entendimento da parte de Deus. A partir do momento que você abre essa palavra e começa a ler essa palavra, sua fé vai começando a despertar. Quer experimentar hoje? Experimente hoje, antes de você dormir, você se trancar no seu quarto, só você e Deus, ou somente você e aquela pessoa que mora com você. Experimente ler um capítulo desta Bíblia que você tem aí, hoje. Leia aquele capítulo, mesmo que você não entenda tudo, entenda pouca coisa, e vá dormir. Amanhã pela manhã, abra num texto, leia aquele texto, ore a Deus, busque a Deus e vá trabalhar. Faça isso, que você vai ver que sua fé começa a brotar dentro de você, por si só. Você começa a ler a Bíblia, entendeu? E você vai vendo que essa fé, que é uma força espetacular da parte de Deus, ela começa a brotar dentro de você. E você daqui a pouco está dizendo: minha fé está em alta. Só pelo fato de você estar lendo a Bíblia. Porque a Bíblia diz aqui que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Ou seja, o sustentáculo da fé, a origem da fé é a palavra. Na hora que você se apega à Bíblia Sagrada, ela por si só começa a surtir fé em você. Aí você pode dizer assim: bispo, mas eu não leio a Bíblia. Como é que eu faço? Porque na verdade, se você pôr a Bíblia apenas na estante, ou se você colocá-la apenas debaixo do braço, não vai ter tanto efeito. Então, mas eu não sei ler. Eu tenho uma Bíblia, mas não sei ler. Eu te dou algumas instruções. Primeiro, procure hoje qualquer pessoa que lide com um computador, que ele baixa a Bíblia em áudio para você ouvi-la. Você aí não vai poder ler, mas vai ouvi-la. Você tem condição de ter a Bíblia todinha, inclusive eu tenho aqui a Bíblia todinha falada. Então você vai ter sua Bíblia em volume em sua casa, mas pode ter também num pendrive a Bíblia, para você ouvir em sua casa a Bíblia falada. Quer dizer que você agora não tem dúvida, aliás, não tem desculpa nenhuma para não ler a Bíblia. Agora você diz assim: bispo, que poder tão grande tem nessa Bíblia? Você está dizendo que se eu ouvir a Bíblia em minha casa, se eu ler a Bíblia, eu vou ter essa fé que o Senhor tem? Ou você pode ter uma fé até maior do que a minha. Aí você diz: mas por quê? O que é que tem nessa Bíblia que vai me dar tanta fé se eu começar a lê-la e crer no que ela diz? O que é que tem nela? Não é um livro como os demais? Ah, meus irmãos, na verdade, se você olhar para a Bíblia fechada e compará-la com os outros livros que estão aí na sua estante, na verdade você vai ter uma ideia
de que a Bíblia é igual a qualquer um outro livro. Porque, na verdade, o volume que você tem aí, não podemos negar, é de papel e tinta como qualquer um outro livro. Aí surge aquela ideia de que papel cabe tudo e qualquer pessoa pode escrever um livro e dizer que foi Deus que mandou. E, na verdade, você está certo em dizer que qualquer pessoa, vamos dizer assim, qualquer pessoa intelectual, vai escrever um livro e pode escrever um livro e dizer que esse livro foi Deus quem mandou escrever. Inclusive tem muita gente aí escrevendo dizendo que Deus mandou, que é palavra de Deus. Muita gente escrevendo. No decorrer da história da igreja cristã, muitos apareceram escrevendo livros e mais livros, dizendo: isso aqui é inspiração de Deus, é igual ou superior ao que a Bíblia diz. Apareceram, então papel cabe tudo, na verdade. Mas só que a Bíblia é diferente de qualquer outro livro, e eu digo por que ela é diferente de qualquer um outro livro. E ela jamais foi escrita como os demais livros foram escritos. E você me pergunta assim: bispo, fale a verdade, a Bíblia Sagrada foi escrita por Deus? Porque o senhor está dizendo que para eu ter essa fé eu preciso dar atenção à Bíblia, preciso ler, preciso ouvir a Bíblia. E essa Bíblia foi Deus quem escreveu? Eu vou ser sincero para você: Deus não escreveu a Bíblia. Deus não escreveu a Bíblia. Nós temos apenas 10 mandamentos na Bíblia que foram escritos pelo dedo de Deus. O restante da Bíblia, todo o restante, foi escrito por homens, com uma diferença. Na sua linguagem, Deus ditou a Bíblia para homens santos escreverem. Não foram quaisquer pessoas que escreveram a Bíblia, foram homens a quem Deus escolheu para a escreverem. Então, eis a diferença, a grande diferença. Deus usou esses homens como canais para escrever a Bíblia. Cerca de 40 homens escreveram a Bíblia. E eles tiveram cerca de 1500 anos para escreverem esta Bíblia. Então, quando o último homem escreveu a última parte da Bíblia, que foi o Apocalipse, ele estava há muitos anos, quase 2000 anos, distante do outro que começou a escrever. Então eles não se conheceram. A maioria desses escritores bíblicos não se conheceram, viveram em épocas diferentes, tiveram vida social diferente. Agora eu pergunto, como que esses 66 livros, escritos por cerca de 40 homens, em quase 1500 anos, cerca de 1500 anos, mais ou menos, como que esses livros não se contradizem? Falam todos num só pensamento, numa só linguagem, não se contradizem, entram em unanimidade no que cada um fala, se não fosse um autor só. Então, os escritores da Bíblia foram dezenas, mas o autor da Bíblia foi somente um. Então, isso faz da Bíblia o livro mais precioso do mundo. Isso faz da Bíblia o livro mais precioso. E sem contar, e já contando, com a influência que a Bíblia tem. Não existe nenhum outro livro que influencie pessoas mais do que a Bíblia. Nós temos bilhões de pessoas na face da terra que amam a Bíblia e leem as Escrituras diariamente, constantemente, e seguem, procuram seguir as Escrituras, que amam a Bíblia. Bilhões de pessoas que são influenciadas pelas Escrituras. Nós temos milhares de pessoas que se convertem ao Evangelho todos os dias por ouvirem a Bíblia Sagrada. Então, se a Bíblia é um livro comum, um livro qualquer, por que influencia tantas pessoas? Por que muda a vida de tantas pessoas, se a Bíblia não é um livro divino? A Bíblia é um livro divino, sim.
E outra coisa, se você estudar a história, o livro mais perseguido do mundo foi a Bíblia até hoje. O livro mais perseguido. Nenhum outro livro sofreu tanta perseguição através da história e foi preservado como a Bíblia foi preservada. Enquanto mais perseguia-se a Bíblia, mas a Bíblia permanecia. Um certo homem tinha uma gráfica e ele disse: em 100 anos a Bíblia será extinta do planeta. E começaram a perseguir a Bíblia e queimarem as Bíblias. E quando o tempo passou, aquele dono daquela gráfica morreu. Daqui a pouco era aquela gráfica daquele homem que morreu e profetizou a Bíblia se acabar em 100 anos. Daqui a pouco era aquela gráfica quem estava imprimindo a Bíblia para milhares de pessoas. Então, a Bíblia Sagrada é divina. Essa Bíblia que você tem em sua casa é um tesouro de Deus para você. Leia todos os dias e você vai ter sua fé aumentada. Agora, para aqueles também que não sabem ler, também para os que leem a palavra, aqui diz: e assim a fé vem pela pregação. Olhe bem, o valor que é você ouvir uma pessoa que compreende das Escrituras falando sobre ela. Porque é tão interessante que de um versículo a gente pode pregar 1 hora. Em meio versículo a gente pode pregar 2 horas. Então, que livro divino é esse? Que livro é esse, se não for divino, que a gente pode pegar um versículo dele, que às vezes são 5, 6 palavras, e conseguir pregar 1 hora, 2, sem faltar conteúdo? Porque eu estou aqui lendo um texto, e a fé vem pela pregação, aliás, na verdade, meio versículo, e a fé vem pela pregação, e eu estou certo que não conseguirei dar conta desse texto hoje. Então, só pode ser divino. Então, o que é que a Bíblia está incentivando você, que está me ouvindo agora, a fazer para você crescer na fé? Porque, na verdade, o tema é: o que é que produz a fé? Na verdade, esse texto, como eu disse, eu repito, responde muito mais do que a essa pergunta. Aqui está dizendo que a fé não apenas se origina na pregação, mas está dizendo que a fé aparece quando a pregação é aceita pelas pessoas. Quando você aceita ouvir a pregação do Evangelho, quando você aceita ouvir alguém falando sobre Jesus e sobre a Bíblia, ou seja, ouvir a pregação, quando você aceita isso, essa fé vai brotar dentro de você. Não é que ela vai nascer de fato. Aqui está dizendo que a fé vem, não que a fé surge de fato, não que a fé é produzida de fato. Ela vem, ou seja, ela aparece. A ideia no original é assim: é como se uma coisa está encoberta e ela vai apenas surgir, aparecer, brotar depois que se ouve a palavra. Em outros termos, você tem a fé dentro de você. Você já nasceu com a fé. Ela está aí dentro de você. Não existe uma só pessoa me ouvindo agora que não tenha de fato a fé dentro de você. Dentro de você que me ouve agora, independentemente de você ser da religião A ou B, você tem a fé dentro de você. O que acontece não é a falta de fé exatamente. O que acontece é que sua fé está encoberta. A sua fé está com uma máscara. A sua fé está bloqueada. Para você entender, você precisa desbloquear essa fé. Mas você já tem, Deus lhe deu esse dom. Esse dom. Se você ler a palavra de Deus, você pode depois conferir no livro de Hebreus. Você vai ver no livro de Hebreus que você tem essa fé. E a fé é simplesmente
um dom de Deus. Leia depois em Hebreus, capítulo 12, verso 2, que vai dizer que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Então, o Senhor Jesus, Ele já deu essa fé a você. Na hora que você nasceu e começou a crescer, começou a entender-se de gente, essa fé foi implantada dentro de você. Você talvez não tenha sentido porque ela está bloqueada aí dentro da sua vida, do seu ser. Esse poder sobrenatural está aí dentro de você. Ela não precisa de fato ser produzida. Ela não precisa de fato ser gerada. Ela não precisa de fato nascer. Ela já existe. Então, se existe, então precisa nascer. O que ela precisa é aparecer. E ela vai aparecer, ela virá. Olha, a fé vem, a fé aparece. Ela vai aparecer no momento que você começar a ouvir a pregação. Não apenas ler a Bíblia, mas ouvir a pregação. Por quê? Porque às vezes você lê a Bíblia e você não entende. Você lê a Bíblia e não a compreende. Aí você vai a uma igreja, você liga sua TV, você liga seu rádio, né, para ouvir a Rádio Maranata ou outra rádio. Aí você senta na sua calçada na terça-feira à noite. Inclusive eu vejo, quando passo, muitas pessoas maravilhosas ouvindo de suas calçadas. Aí, através da pregação, da explicação, que na verdade a pregação significa explicação. Quando você ouve a explicação da palavra de Cristo, seja aí na sua calçada, seja na igreja, seja na TV, por um homem de Deus ou uma mulher de Deus, aí essa pregação da palavra vai fazer a fé aparecer em você e crescer. Se você ver, os apóstolos nunca pediram que Jesus lhes desse fé. Senhor Jesus, me dê fé, eu quero ter fé, eu quero que o Senhor me dê a fé. Não, eles disseram assim: Senhor Jesus, aumenta-nos a fé. Ok? Então, ninguém pediu ao Senhor: Senhor Jesus, me dê a fé, me faz ter fé. Não, disseram assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Quer dizer, se eu estou pedindo a Jesus que Ele aumente a minha fé, é porque eu estou admitindo que eu já a tenho em algum tamanho. É como se eu tivesse uma fé do tamanho de uma formiga e eu pedisse que Ele aumentasse para o tamanho de um elefante, mas ela já existe. Então você, meu irmão e minha irmã, você agora não vai mais dizer: Senhor, me dê fé, Senhor, me dá fé. Diga mais isso. Não, eu estou pecando, bispo, quando digo isso? Não, não estou te dizendo isso. Eu não gosto de afirmar certas coisas. Eu estou dizendo a você que, em vez de você ficar pedindo a Deus: meu Deus, dai-me fé, me dê fé, Senhor, para eu prosseguir, é melhor você dizer assim: Senhor, aumente-me a minha fé. Aí como é que Ele vai aumentar essa fé? Está escrito aí: através da pregação da palavra de Deus. É por isso que uma igreja, ela pode ter tudo, mas o lugar da palavra, o lugar da pregação, tem que ser um lugar especial. Você não pode ter um culto de 2 horas numa igreja, ou 3 horas, ou que seja 1h30, que é o normal nas igrejas, 1 hora, 1h30. Aí você dá 1 hora para os cânticos, 10 minutos para os avisos e 20 minutos para a pregação. Não, a pregação tem que ter mais tempo, porque quem é um mensageiro da palavra tem muita coisa a dizer em pouco tempo. Tem gente que não tem paciência de chegar numa igreja, sentar e ouvir uma pregação. Tem gente que fica numa igreja se tiver muito louvor. Na hora do louvor está ali batendo palma, pulando, dançando, tal. Nada contra isso, a Bíblia admite, a Bíblia até
exige que você louve ao Senhor, louve com alegria. Se você quiser pode bater palmas, dependendo da sua visão, sua igreja, pode, louve ao Senhor com alegria. Porém, o lugar da palavra tem que existir. Você compreende? Uma igreja deve prezar, qualquer igreja, pela explanação da palavra. O maior tempo de um culto, geralmente, tem que ser com a palavra, com a mensagem pregada, porque é a pregação da palavra quem faz as pessoas terem fé. Então, se você estiver em sua casa aí, ouvindo essa pregação agora, você começa a ter fé. Aliás, você começa agora a ter sua fé aumentada a partir de agora. A partir do momento que você dá ouvidos a uma pregação da palavra. Está entendendo? E eu quero ler até um outro texto que Paulo escreveu na carta chamada Gálatas, aos Gálatas, e ele diz assim, no verso 2 do capítulo 3, eu vou ler, escutem, só precisam ouvir. Olhem, diz assim: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que é que Paulo está perguntando aqui? Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou receberam o Espírito Santo pela pregação da fé? Isso é uma pergunta chamada de pergunta retórica. Isso, vocês estão me ouvindo agora? Vocês devem entender o que é isso, o que é uma pergunta retórica. A pergunta retórica é aquela que já traz uma resposta inserida. Se eu perguntar assim: você deve obedecer a seu pai? A resposta é sim, já está inserido. Isso é uma pergunta retórica. Se eu perguntar assim: você acha que o bispo Amaro crê na Bíblia? A pergunta é retórica, já se admite que sim, que eu estou pregando a Bíblia. Então, quando a Bíblia diz assim: vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí você há de responder o seguinte: recebi o Espírito Santo pela pregação da fé e não pela lei ou pelas obras da lei. Entendeu? Então é a pregação da fé quem traz o aumento da fé e não qualquer obra. Não tem obra que você faça que possa fazer você ter sua fé no auge. Não tem nada, não tem esmolas e você deve fazer, não tem religião e você deve procurar uma igreja, entendeu? Não tem ninguém pode provocar essa fé em você, só a pregação da palavra de Deus. Só que essa pregação não pode ser uma pregação distorcida, não pode ser uma pregação fabricada, tem que ser uma pregação bíblica. Não pode ser uma pregação maquiada. Tem que ser uma pregação sincera, feita por alguém que tenha medo de errar com a palavra. Pode até ser que erre, mas não erra por consciência religiosa. Eu não vou aqui trazer uma pregação para você submetido à Igreja Batista, apesar de eu amá-la. Se eu descobrir um erro da Igreja Batista bíblico, eu não vou brigar, não vou contestar, vou orar para eles mudarem. E eu sou batista, mas eu tenho que submeter a minha pregação ao que diz a palavra. E eu não tenho nada na Bíblia para lhe dizer, além da pregação da fé, a pregação da palavra, que possa eu lhe apresentar e que lhe traga fé ao coração. Você pode bater em qualquer porta, você pode fazer qualquer compromisso com Deus, com os santos, com qualquer santo, que nada vai lhe trazer a fé, nada vai fazer essa fé aparecer. Não adianta nenhum sacrifício, nem seu dízimo que você traz para a igreja, nem sua oferta. Bispo, não é para eu dar oferta não? Claro que é. Está chegando aí uma festa da gente, se você puder me ajudar, me ajude. A gente ajuda pessoas necessitadas. No dia que você quiser trazer uma cesta básica para eu ajudar outra pessoa, traga. Tudo isso tem uma recompensa de Deus.
mas não lhe traz a fé. O que provoca a fé, o que traz a fé, seja a fé para você vencer obstáculos, como a fé para lhe trazer a salvação. E você sabe que você só pode ser salvo pela fé e pela graça de Deus? Então eu vou lhe mostrar um texto na Bíblia de alguém que estava ouvindo a palavra. E na hora que ouviu a palavra, o Espírito Santo veio sobre essa pessoa. Na hora da palavra e não em outro momento. A fé veio através da palavra. Olhem só, Atos capítulo 10, versículo 44. Vou ler para você. Diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a palavra. Olha só, o Espírito Santo caiu ou desceu sobre todos que ouviam a palavra. Você está compreendendo? Não foi no momento em que alguém deu uma esmola. E é para dar esmola, mas isso não vai fazer a fé surgir dentro de você. Experimente o dia de amanhã para você. Depois que você amanhã pela manhã leia a palavra. Depois que você amanhã pela manhã lembrar da palavra que eu estou pregando aqui. Experimente para você ver que aquele dia é diferente. Você passa com mais paz, você tem mais paciência para resolver as coisas, você tem mais determinação. Esta palavra pregada traz uma energia sobre a sua vida. Entende? Agora tem que dizer uma coisa também a você que eu não vou negar para você. Claro que não só ouvir, escutar a palavra, não é somente isso. O ouvir no sentido de escutar. Por quê? Somente escutar por escutar, a gente escuta um montão de coisas. Não é verdade? Se eu disser para você que só o fato de você escutar a Bíblia, escutar por escutar, então, se eu disser que só isso vai lhe dar a fé que você precisa, eu vou estar lhe enganando. Quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, esse ouvir é muito mais do que escutar. Ouvir o som. Esse ouvir é um ouvir atentamente. É um ouvir com atenção, com o desejo de obedecer. Então, esta explicação que eu estou te dando aqui, se você ouvir essa pregação com o seu coração, entendeu? Então você vai ter a sua fé. Por favor, não vai ouvir por ouvir. Você não vai ouvir por ouvir. Você vai ouvir com o desejo de ouvir, com o desejo de obedecer. Entendeu? Com o desejo de praticar. Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz, Tiago escreveu, que nós não devemos ser ouvintes esquecidos, mas ouvintes praticantes da palavra. Não somente ouvintes. Você lê lá em Tiago, é uma carta também no capítulo 1, e no versículo 22, lá vai dizer assim: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quer dizer, que quando a Bíblia diz que a fé vem pela pregação, vem por ouvir a palavra, esse ouvir é muito mais do que escutar. É um ouvir com obediência, é um ouvir com o desejo de obedecer. Tornai-vos, pois, repetindo, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E no verso 23 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois para si mesmo se contempla e se retira
e logo se esquece de como era a sua aparência. Entendeu? Agora, aqui está dizendo que se você é apenas ouvinte, então é como a pessoa que se contempla no espelho e quando sai de lá de frente, se esquece de como é a sua aparência. Quantas vezes você não se olhou no espelho? Saiu, foi à calçada, aí disse, agora eu vou voltar para ver se eu estou bem de fato. Porque você esqueceu como estava a sua aparência. Não é verdade? Assim é aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica a palavra de Deus. Não adianta você apenas ouvir. Quando a Bíblia diz que ouvir a pregação traz a fé ou aumenta a sua fé, faz sua fé surgir, não é ouvir apenas por ouvir. Não é ouvir por obrigação. Não é ouvir o som apenas. Às vezes ouvindo e com aquela chateação, a pregação está demorando demais, a pregação está chata, tal. É se ouvir, não tem muito futuro não. Até porque Jesus também falou uma vez, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no verso 24, ele disse assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, veja que está a base no ouvir. Todo aquele que ouve, disse Jesus, as minhas palavras, mas ele não ficou só no ouvir, e as pratica. Aí ele disse assim, esse homem ou mulher, né, é comparado a uma pessoa que edificou sua casa numa rocha. O homem prudente que edificou sua casa numa rocha. Então digamos o seguinte, você compra um terreno rochoso, um terreno bom de se construir, aí você levanta a sua casa lá. Então a sua casa não vai cair. Inclusive Jesus disse que essa casa vem chuva, vem vento, tempestades, e dão sobre essa casa, e essa casa que foi edificada na rocha não cai. Assim é aquele que, segundo Cristo diz, ouve a palavra de Deus e a pratica, a põe em prática. Ou seja, ouve a Bíblia e segue a Bíblia. Eu pergunto a você que está me ouvindo agora, você pratica a palavra de Deus? Não estou perguntando se você como é que diz, é infalível, não. Ninguém é. Bispo Amaro erra todos os dias. Eu acredito que, como seu vizinho, de vez em quando você tem uma raivinha de mim aqui, porque eu posso errar em alguma coisa, né? E nós, como vizinhos, eu estou falando para as pessoas que ouvem aqui das difusoras da igreja. Você que ouve de casa aí, eu não sei não, pela rádio não, né? Mas eu sou sujeito a errar com você. E creio que já errei. E você errar comigo, e a gente como vizinhos, aqui do bairro Araujão, temos que nos suportar, né? Ninguém é infalível. Nós vamos errar uns com os outros. E a gente tem que viver bem, levando essas coisas, desconsiderando as fraquezas uns dos outros. Todos nós erramos, né? Mas é assim, você ouve a palavra e tem que praticar a palavra. Fazer de tudo o que você puder para praticar a palavra de Deus. Você não vai conseguir fazer tudo o que Deus quer, não vai conseguir fazer. Não existe nenhum homem que obedeça a tudo o que Deus nos pede. Mas as principais coisas nós vamos obedecê-las, porque a Bíblia diz que não existe um homem na face da terra que não peque. Mas lembre-se, Jesus diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as colocam em prática, estes são como os prudentes que edificaram suas casas numa rocha bem feita. Entendeu? Mas ele vai dizer no verso 26 de São Mateus capítulo 7, ele diz assim, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Aí ele vai dizer que quando uma casa é edificada sobre a areia,
não resiste a nada. Quando vem um vento, cai. Quando vem uma chuva, derriba. Assim é quem escuta a palavra de Deus e apenas fica no ouvir. Só escuta. Não, eu vou ouvir porque é bonito. Eu vou ouvir porque esse bispo prega direitinho, ele não agrava ninguém, ele não agrava a nossa religião. É isso, ele não agrava ninguém. Para ele todo mundo é maravilhoso. O evangélico é gente boa, o católico é gente boa, o homossexual também, a prostituta também. E esse cara é legal. Eu vou ouvir porque eu considero ele. Muito obrigado. Na verdade, eu tento prosseguir assim. Eu tento viver assim. Eu espero que você me veja assim. Eu sou seu amigo aqui. Venha qualquer hora do dia aqui na igreja. Estarei aqui à sua disposição para lhe atender aqui com o maior prazer. Minha tristeza às vezes é que não dá para atender todo mundo que me procura aqui na igreja, pelo WhatsApp, pelo Facebook, telefona. Quantas pessoas tem que ouvir? Ele não pode não, está numa reunião, está ali e tal. Quantas pessoas, meu Deus, tem que ouvir? Eu fico chateado com isso. Comigo às vezes, não estou dando atenção ao povo, meu Deus, não estou conseguindo falar com todo mundo, não estou conseguindo dar atenção. Então, porque a gente é limitado, vocês entendem, né? Mas é assim, você ouve essa pregação que eu estou fazendo, se você ouvir só por consideração ao bispo Amaro, se você ouvir essa pregação que eu digo aqui só porque você gosta de mim, repito, eu agradeço pelo seu amor e quero que você continue me amando e me respeitando assim, e eu vou te respeitar da mesma forma, entendeu? Eu te agradeço demais, cara, por você, demais, por você ter esse carinho por a gente. Mas assim, olha, você não vai ter fé suficiente para vencer na vida só pelo fato de você ouvir a palavra por considerar a mim. Você entendeu o que eu quero dizer? Então assim eu não vou mais ouvir aqui. O bispo está dizendo que eu não ouça. Não é isso que eu estou dizendo. Eu sei que você não está entendendo assim. É só uma conjectura minha. Entende? Só uma conjectura minha. O que eu quero te dizer é o seguinte, preste bastante atenção, é que isso por si só não vai te dar a fé. O que vai dar a fé a você é você ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Tudo que você ouvir de Deus, você fazer de tudo, um esforço para praticá-la. Então você fazendo esse esforço, você procurando fazer do jeito que Deus manda, certamente a fé vai brotar dentro de você e você será uma pessoa corajosa, uma pessoa entusiasmada, uma pessoa cheia de ânimo, uma pessoa cheia de autoestima, uma pessoa para frente. É essa fé que faz você ir para frente, que só tem uma forma de adquiri-la através do poder da palavra de Deus. Tá bom? Então que Deus em Cristo te abençoe. Está aqui a palavra entregue para você. Eu espero que você procure ouvir a palavra de Deus de uma maneira sobrenatural e especial a partir de hoje. Eu estou aqui encerrando a palavra e volto só daqui um minutinho para te dar os avisos de amanhã. Em nome de Jesus, aqui chega ao final a palavra. Volto já já com os avisos e peço que você me escute. Você ouviu a palavra amiga do Bispo Amaro, ministrando o curso da fé.